Mentalidade de reprovação. A 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao 11, fala sobre o desafio de Golias. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Estava estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e vos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Veja bem, Deus quer remover da vida da igreja o espírito de reprovação, vergonha, condenação e medo. Por isso nós vamos entender de forma tipológica a história da vitória de Davi sobre Golias. Amém? Então veja bem, quem é Golias? Na palavra de Deus, os nomes possuem significado espiritual. Golias significa expor, descobrir, remover, e também pode significar ir para o exílio. Gate significa lagar. Lagar é o lugar onde as uvas eram pisadas. São pisadas em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, nos dá um significado lagar em termos de tipologia. O lagar aponta para a ira de Deus contra o inimigo e todos aqueles que o seguem. Golias de Gade significa aquele que foi exposto e exilado por causa da ira de Deus. O diabo teve o seu coração exposto e por isso foi expulso do céu. O exilado é alguém que foi expulso da sua terra. Mas essas duas palavras também mostram a obra do maligno. Quando vem contra você, o alvo do diabo é fazer com que sempre se sinta exposto e envergonhado. Quando permitimos tais pensamentos em nossa mente, nós perdemos o senso da presença de Deus. Golias era filisteu. O que significa filisteu? A palavra filisteu vem do hebraico palash, que significa aquele que rola no pó. Depois da queda do homem, Deus amaldiçoou a serpente, condenando a comer do pó da terra. O pó da terra simboliza a carne do homem. Assim a carne, com os seus desejos e concupiscência, se tornou alimento do diabo. Isso nos mostra que os filisteus simbolizam um espírito maligno. Esse espírito se alimenta do pó da terra, mas também procura fazer com que nós sintamos sujos e debaixo de condenação. Onde tem ação do diabo, as pessoas se sentem sempre sujas, empoeiradas. Filisteu significa espíritos malignos. Golias é o maioral e representa o próprio diabo. Agora vamos entender melhor aqui a respeito do bronze.
Golias ele usava um capacete de bronze. Golias era um gigante com mais de 3 metros de altura. Ele tinha na sua cabeça um capacete de bronze. Na palavra de Deus, os metais são simbólicos. O ouro representa a glória de Deus. A prata aponta para a redenção, o preço que foi pago lá na cruz. Mas o bronze representa juízo e condenação. No peito, Golias tinha uma couraça de bronze, indicando que o seu coração era cheio de condenação e julgamento. Nas suas pernas tinha uma caneleira de bronze, indicando que ele estava firmado, fundamentado na condenação. Na sua cabeça tinha um capacete de bronze, como eu disse, indicando que a sua mentalidade é de condenação. Tudo sobre Golias é bronze. Eu li em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 11. Então o bronze é algo fora da presença de Deus. O tabernáculo, por exemplo, tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O altar de bronze era colocado no átrio do tabernáculo, fora da presença de Deus. O altar de bronze aponta para a cruz, onde o juízo e a condenação veio sobre Cristo. Mas, ao entrar no tabernáculo, no lugar santo e no santo dos santos, não havia mais bronze, apenas ouro. O ouro fala da glória de Deus, fala da justiça de Cristo. Amém? Então, quanto mais distante você está de Deus, mais você condena e julga os outros. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o ouro da justificação de Deus, mais você vê a glória de Deus sobre o seu cônjuge, sobre os seus irmãos, sobre a sua família. Como você sabe se uma pessoa está perto ou está longe da presença de Deus? Através das suas palavras. Se é de abençoar ou de condenar, criticar ou julgar. Agora vamos entender a respeito da afronta e condenação. O desafio de Golias é chamado de afronta. Afronta significa reprovação, intimidação, criticar, condenar para produzir medo e vergonha. O ponto principal dessa história é vencer a afronta e a reprovação. Ele veio para trazer afronta. Golias tinha muitas armas, mas a sua arma principal eram as palavras. Lançava as palavras na mente. Deus fez tudo pela sua palavra, por meio da sua palavra. O diabo também usa a palavra para intimidar. Lança palavras na mente. A real ameaça de Golias não estava na sua altura ou em suas armas, mas em suas palavras de reprovação e condenação, visando produzir vergonha e medo. O rei Saul era o homem mais alto de Israel, mas não teve coragem de lutar contra o gigante Golias, porque também usava capacete de bronze. Não teve como vencer Satanás com as mesmas armas que ele usava. Armas de reprovação, condenação, críticas e intimidação. O pai envia o filho para nos alimentar. Presta atenção aqui. Davi deveria ter mais ou menos 17 anos. Naquele tempo, em Israel, só poderia ir para o exército acima de 20 anos. Davi não poderia estar na guerra. Jessé, o pai de Davi, o enviou para levar comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Porque ele obedeceu uma ordem simples, a glória veio sobre ele. Muitos jovens não gostam de obedecer aos seus pais, líderes, patrões. Não gostam de obedecer ninguém. Mas uma pequena obediência pode resultar em bênçãos extraordinárias. Depois daquele dia, Davi nunca mais voltou para a casa de seu pai, pois iria morar com o rei Saul e depois, perseguido por Saul, ficou foragido no deserto e anos mais tarde assumiu o trono como rei de Israel. Agora, presta atenção. O pai mandou ele levar 10 pães e 10 queijos. 10 simboliza o todo, a totalidade
da humanidade. Existem 603 mandamentos, mas Deus mandou Moisés escrever apenas 10. Quando você dá 10% do dízimo, vamos abrir um parênteses aqui, 10 representa o todo. Deus recebe como se você estivesse dando tudo e te recompensa com essa proporção. Aqui temos um maravilhoso quadro de Deus Pai enviando seu Filho para nos alimentar com o pão da vida, Jesus. Davi não foi por conta própria, mas enviado pelo seu Pai. Davi aqui representa Cristo, que foi enviado pelo Pai. Jessé representa aqui o próprio Deus que o enviou o seu Filho para nos alimentar com o pão do céu e nos libertar da escravidão e da condenação eterna. Amém? Então rejeite o capacete de bronze. Davi estava interessado na recompensa prometida, mas ele também queria tirar afronta sobre Israel. Deus se alegra quando desejamos receber a recompensa. Amém? A recompensa é para aqueles que tirar a reprovação e a condenação de Golias. A palavra afronta é repetida todo o tempo, pois ele mostra o real interesse do diabo. Mas nesse momento o irmão mais velho de Davi entra em cena. A palavra de Deus diz que ele irou-se contra Davi. Uma coisa é quando o inimigo nos reprova e condena, outra coisa é quando os próprios irmãos fazem isso. Percebemos que o capacete de bronze não estava apenas na cabeça de Golias, mas também na cabeça do irmão de Davi, Eliabe. O alvo é te envergonhar. Depois você lê 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 ao 30. Todas as vezes que Deus querer te levar para novas posições, para lugares nobres, o diabo se levanta para te resistir. Às vezes o diabo fala no seu ouvido, mas às vezes ele usa irmãos para falar com você. Uma coisa é ouvir o diabo te condenando, outra coisa é ouvir o irmão condenando você. Pela lógica, Eliabe deveria estar lutando contra Golias? Por que ele não está? Porque ele usa o mesmo capacete de Golias. Golias está lá afrontando o que Eliabe está fazendo, afrontando também. Você não vai derrotar o diabo usando as mesmas armas que ele. Faça como Davi, não discute, afasta, cala-se. Se a sua esposa ou seu marido começar a te condenar, a te criticar, ofender, intimidar, não discute. Muda de assunto, porque a esposa ou o marido não dá para virar as costas, porque não são inimigos. Precisamos eliminar da nossa vida toda a mentalidade de Golias. Não usamos ou condenamos nossos irmãos, mas condenamos o diabo. Quando nossos irmãos ou cônjuges, pais, a filhos, pessoas nos condena, reprova, julga, critica, dizendo você não muda, você nunca vai mudar. Quem é você para falar assim comigo? Qual a resposta que você tem que dar? Qual a resposta que nós temos que dar? Você faz como Davi, desvia, sai de perto, muda de assunto, mas não discute. Davi saiu de perto, ignorou, deu as costas, não discutiu. Mas eu não posso falar que está errado. Fala de você, não fale dele. Essa atitude não combina com você. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. A forma como você falou me ofendeu, eu não gostei. Eu não sou assim. Ou fica calado. Quando pessoas tentarem te condenar ou te acusar, não tente se justificar, não responda a críticas, censuras, reprovação, condenação. Vire as costas, ignore. O capacete do irmão de Davi era de bronze, de reprovação e de condenação. Depois disso, Davi se apresenta a Saul para lutar contra o filisteu.
As armas do pastor. Agora vamos entender que Saul tentou vestir Davi com sua arma, com sua armadura. A primeira coisa que se menciona é que Saul colocou um capacete de bronze na cabeça de Davi. Olha só, também um capacete de bronze. Mas Davi nunca tinha usado e nem sabia nem andar com aquela armadura. O capacete de Saul também era de bronze, que simbolizava uma mentalidade de reprovação e de condenação que produz vergonha e medo. Aqui entendemos por que os soldados do rei Saul não tinham fé para enfrentar o gigante. Eles usavam as mesmas armas. Hoje temos muitos irmãos que querem edificar a obra de Deus usando as mesmas armas de Golias por meio do capacete de bronze. Liberam constantemente palavras de reprovação, julgamento, condenação, críticas e prejunção. Apenas trouxeram para a igreja a mentalidade de Golias. Davi não aceitou a armadura de Saul. Davi se vestiu como pastor, pegou as armas do pastor e foi com o alforje do pastor. Não estamos aqui para criticar ou para criar uma mentalidade de reprovação e condenação na vida da igreja. Não estamos aqui para criar uma mentalidade de juízo. Davi condenou a mentalidade de condenação. Não é por acaso que Davi atingiu a testa de Golias. Destruiu a mentalidade de reprovação e condenação. Está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 17, de 50 a 51, você lê depois. Quando lemos a respeito de Golias, vemos o número 6 em toda parte. 6 dedos na mão, 6 dedos no pé. Sua altura era de 6 cobos e tinha 6 peças na sua armadura. Ele é 666, o número do anticristo. Isso é para nos mostrar que ele representa a mentalidade do anticristo. Ele não é um anticristo, ele representa a mentalidade do anticristo. Mas veja bem, as portas do inferno. Na palavra de Deus, nada é por acaso. Mesmo os nomes, como eu disse, têm significado. Portas de Ekron é uma referência ao que Jesus disse em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Observe que o Senhor Jesus fala de portas do inferno no plural, porque são muitas portas. O texto diz que Israel perseguiu os filisteus até Saaraim. Significa portas duplas. Que portas são essas? Ekron e Gat. O que significa Ekron? Significa arrancadas pelas raízes. Esta é uma porta que tem prevalecido contra a igreja há anos. Exemplo, aqueles que pregam que hoje somos justos e que amanhã, quando pecamos, perdemos a justiça. Somos justos até o próximo pecado. Hoje somos salvos e amanhã, quando pecarmos, perdemos a salvação. Eu vou abrir um parênteses aqui, algo muito polêmico, mas é importante ressaltar, é importante dizer. As pessoas não têm segurança nem na própria salvação. O sangue de Jesus só serve para tirar pecados enquanto não peca. Se pecar, o sangue não serve mais. Aquele que ensina que perdemos a salvação faz do sangue de Jesus inferior ao sangue de bode, de ovelha, de bois, pois o sangue de animais apagava o pecado por um ano no Velho Testamento. Mas esses pregadores ensinam que o sangue de Jesus não resolve o nosso problema nem por um dia. Esse tipo de ensino promove as portas do inferno. Essa aqui é a verdade. Gad simboliza lagar. O lagar representa a ira de Deus. Uma das portas do inferno é o lagar da ira de Deus. O inimigo quer que pensamos que Deus está irado conosco. Se você pensa que Deus está irado com você, você não consegue ter fé para nada. Você entende? Davi derrubou o gigante com a pedra e com a própria espada de Golias usou para matá-lo.
A espada do diabo é a morte. E o Senhor Jesus usou a própria morte para derrubar, para derrotar o diabo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus pisou na cabeça do diabo lá na cruz. Davi guardou as armas de Golias, mas a cabeça de Golias Davi levou para Jerusalém, que pertencia aos jebuseus. Mas saiba de uma coisa, Davi era profeta. Segundo a tradição rabínica, diz que tinha um monte em Jerusalém que chamava Golgata. Gol é Golias e Gata é Gade. Golgata, com o tempo se tornou Gólgota. Gólgota significa lugar do crânio ou caveira. Mas qual crânio? O de Golias. O lugar onde Jesus foi crucificado chama Gólgota. Eu creio que Jesus foi crucificado no mesmo lugar onde Davi colocou a cabeça de Golias. Jesus esmagou na cruz a cabeça de Satanás, que é representado por Golias. Para finalizarmos aqui, Deus quer remover da vida da igreja o espírito de reprovação, vergonha, condenação e medo. Amém?